Boa tarde, Zanotto. Trânsito. Todos nós somos atores neste que é um problema. Trânsito. Ah, mas eu não tenho carro. Pedestre. Há pedestres desatentos, debochados, que atravessam a rua provocando, provocativamente. Temos problemas de toda sorte, mas o que temos que ter cuidado ao falarmos de acidentes, porque acidente, eu tenho dito isso aqui à exaustão, acidente é o que não pode ser evitado. Não é, todavia, o que mais acontece no trânsito brasileiro. É falta de respeito, desobediência à sinalização, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, consumo de drogas, consumo de álcool. E aí? Aí desaparece a tipificação de acidente. Então, a partir daí, nós temos que ter uma lei penal dura, de sorte a provocar educação pela via indireta, isto é, da certeza na aplicação da lei penal. Quando for tipificado um crime, o camarada, de fato, não se envolveu num acidente, mas cometeu um crime, ele tem que ser punido, duramente punido. Não é o que acontece no Brasil. Costumeiramente, o crime é tratado como culposo, nunca doloso, isto é, ninguém tem a intenção de matar. Pois é, mas esta facilidade da lei habilita o camarada, mas quantos e quantos nós conhecemos que, sob o efeito de drogas ou de álcool, saem depois da balada, isso e aquilo, conhecidos, pessoas que... Não, mas ele se garante, ele sabe, a distância é curta, não importa. Este é um grande problema. Continua todos os dias aqui entre nós este noticiário pesado, desagradável, porque não há uma aplicação de lei penal que discipline. Esta é a questão. Esta é a questão. Hoje, Tribunal do Júri, o atropelamento que matou meu amigo Roger, colorado, gaúcho, jornalista internacional. O cara estava na ciclovia, estava na dele, lá na margem da rodovia. Não estava na rodovia. Perdeu a vida. Quantos e quantos? Esta é a questão. Temos que discutir este negócio sob outro prisma. Mas que coisa desagradável isso. Há quanto tempo estamos a discutir problemas de trânsito? Desatenções, deboche, isso e mais aquilo. Até quando? Até a hora em que houver a revolução cultural. E a revolução cultural é a revolução do povo. Meu Deus do céu, eu estou dizendo isso há tempo. Os caras estão pensando em outra revolução. A outra não vai acontecer. Mas a do povo tem que acontecer. E esta, saiamos da frente. Luiz Carlos Prats, o seu comentário aqui no nosso Balanço Geral, que vai direto agora com as informações do Paulo Miller, que acompanha desde as 9 horas da manhã de hoje essa audiência de julgamento do atropelamento do jornalista Roger Bittencourt aqui na capital. Paulo Miller, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, a sessão aqui no Tribunal do Júri, aqui em Florianópolis, foi suspensa por 1 hora para horário de almoço, para as pessoas poderem almoçar e deve ser retomada por volta da 1h da tarde. Muita gente está aqui acompanhando, durante alguns depoimentos, os familiares e amigos de Roger Bittencourt também se emocionaram. Vale lembrar também que o acusado, Gustavo Raup Chardozin, também responde por uma tentativa de homicídio contra o outro ciclista que também foi atingido pelo carro que ele dirigia, que era o Jacinto, e que sobreviveu. O Jacinto, ele não está aqui acompanhando o julgamento, ele está fora do país, ele ainda tem dificuldade para falar sobre o assunto e sobre o dia em que aconteceu esse acidente. Como você falou, nós estamos desde cedinho aqui no Tribunal do Júri, acompanhando aqui, inclusive, a chegada da família, a chegada dos amigos e até de pessoas que nem conheciam o Roger Bittencourt. Bom, nós tivemos um problema no áudio com o Paulo Miller, ele pode voltar daqui a pouco. E já a gente... Vamos com a reportagem, então. Traz a reportagem, por gentileza, do Paulo Miller aqui para a gente acompanhar o trabalho do nosso jornalismo ao longo da manhã. E depois, se nós tivermos sinal restabelecido, ele volta ao vivo aqui no Balanço Geral. A amiga segura a mão de uma mãe que tenta superar a ausência do filho. É uma dor incalculável, ninguém sabe, só os que sentem é que sabem que dor que é sentir isso. Meu filho me faz muita falta, esses 3 anos foram muito tristes para mim e vão continuar sendo, porque um filho a gente não esquece jamais. O filho era o suporte da dona Eli, que tem dificuldades de mobilidade. Ela veio de Porto Alegre para acompanhar em Florianópolis o julgamento do acusado de causar o acidente e matar o jornalista Roger Bittencourt. Eu espero que ele seja condenado, para que ele mostre
que isso não se faz. Que ser uma pessoa sem responsabilidade, que bebe e sai a dirigir, não vê as outras pessoas na estrada, isso é um crime muito grande, ele tem que ser condenado. Na porta do tribunal do júri, amigos vestidos de branco com a figura de Roger Bittencourt e a frase "A corrida continua" estampada na camiseta, confortavam a família. Esse movimento que a gente tem aqui hoje reflete muito do que o Roger foi. Ele foi, acima de tudo, um cara muito agregador, muito conciliador, um cara que sempre unia todo mundo. E eu acho que essa rede ela não se desfez. Essa rede ela continua viva, o Roger continua vivo no coração, na mente, na lembrança das pessoas. Tanto que está todo mundo hoje reunido aqui para gritar por justiça. O pai de Roger lembra do estilo pacificador do filho, até mesmo no trânsito. Um automóvel me cortou a frente, eu estava dirigindo, e eu ia abrir o vidro para xingar. Ele disse, por que tu vai xingar? Ele não vai ouvir tu xingando, quem vai ouvir sou eu que estou ao teu lado. Ele sempre tinha uma palavra assim para enquadrar e mostrar quanta coisa, quanta bobagem a gente faz, né? Francine não conhecia Roger Bittencourt, nem a família dele. Veio ao júri para se solidarizar com a viúva do jornalista. Em 2008, o marido dela, Rodrigo Machado Lucianetti, na época com 34 anos, morreu enquanto pedalava na SC 402, no norte da ilha. Um amigo dele também foi atropelado, mas sobreviveu. Na época, o motorista, com 21 anos, estava embriagado, conforme destacou a Polícia Militar Rodoviária. O júri foi marcado para a próxima terça-feira, quase 11 anos depois do acidente. É a mesma dor. E tanto tempo depois, né, ter que reviver tudo que aconteceu é bem dolorido. Eu torço muito por ela, para que eu e ela, a gente tenha sucesso, né, que seja feita a justiça. Às 9h40, as portas do tribunal foram abertas. A mãe, a viúva e o pai de Roger foram os primeiros a entrar. A imprensa pôde fazer imagens somente 10 minutos antes do julgamento começar. O júri teve início às 9h59 da manhã. O acusado Gustavo Raup Chardozin acompanhou as primeiras testemunhas de acusação a serem ouvidas, tanto pela defesa quanto pela acusação. O primeiro a falar foi um policial rodoviário militar que atendeu a ocorrência do acidente. Ele contou que, apesar do acusado, no dia do acidente, se negar a fazer o teste do bafômetro, ele estava visivelmente embriagado, com as características de odor etílico, olhos vermelhos e também sonolência. 8 testemunhas de acusação foram chamadas para depor. Sequer é um acidente de trânsito. Não tem acidente, ele não fez uma manobra, ele não fez nenhuma conversão de veículo, ele simplesmente não tinha condições nenhuma de dirigir, assumiu um risco gravíssimo e cometeu esse ato que trouxe consequências funestas para a família, né? Ceifou a vida de um jovem líder profissional e um homem de bem da sociedade. A defesa indicou somente uma testemunha. A defesa sustenta o que vem sustentando desde o início. Trata-se de um crime culposo, a lei específica, a lei especial sobre a matéria, isso jamais poderia ter sido considerado como crime doloso, mesmo que na modalidade eventual. A defesa vai tentar enquadrar como um crime de trânsito, então? A defesa tem a lei ao nosso favor, basta aplicar a lei. Roger Bittencourt morreu depois de ser atropelado na ciclofaixa da SC 401 no dia 27 de dezembro de 2015. Um outro ciclista também foi atingido pelo carro dirigido por Chardozin, mas sobreviveu. O Ministério Público denunciou o motorista por homicídio doloso quando há intenção de matar e tentativa de homicídio. A defesa conseguiu derrubar as qualificadoras e reverter para homicídio simples e tentativa de homicídio. A previsão é que o júri se estenda até o começo da noite. É uma coisa muito triste, muito triste falar uma sociedade civilizada acontecer uma coisa dessas. Tem que parar urgente. Nós temos que educar nossas crianças para não ter que punir os adultos. O Roger não saiu do coração da gente, ele saiu da nossa visão, mas não saiu do nosso coração, da nossa mente.